Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador. Alimento Diário Série Cristo, o Centro Conector da Obra de Deus. Título do volume 5, Uma Vida com Deus. Autor Pedro Dong. Título da semana 3, Os Ternos Afetos de Misericórdia do Novo Homem. Sexta-feira, ler com oração Isaías 42:5. Assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e os estendeu, formou a terra e a tudo quanto produz, que dá fôlego de vida ao povo que nela está e o espírito aos que andam nela. Ser simples e obediente. Jesus veio à terra pregar o evangelho do reino, e essa também foi a comissão dada por Deus à igreja em Filadélfia na era final. O evangelho do reino resulta no governo de Cristo sobre a vida das pessoas. Portanto, nós não só pregamos o evangelho da graça para a salvação inicial, mas também o evangelho do reino para trazer o governo de Cristo a fim de realizar sua vontade na terra. Nossa comissão está registrada no Evangelho de Mateus e será pregado este Evangelho do Reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. 24:14. Antes de sua partida, Jesus deu essa incumbência à igreja. E se não cumprirmos nossa responsabilidade de pregar o Evangelho do Reino, o fim não virá. Pregar o Evangelho do Reino requer tempo. Em nossa jornada no viver na igreja, estamos aprendendo a praticar o Evangelho do Reino. Para cumprirmos nossa missão hoje, um dos primeiros passos é contatar as pessoas onde estivermos e perguntar-lhes: posso orar por você? Então oramos por elas, conectando-as com Deus e pregando-lhes o Evangelho da salvação de maneira bem simples. Levamos as pessoas a invocar o nome do Senhor para assim receberem o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. E por meio de oração, podemos até mesmo ajudá-las a resolver alguns problemas, mas o tempo é muito curto para podermos nos aprofundar e pregar o Evangelho do Reino. Em nosso contato com as pessoas nas ruas, no máximo pregamos o Evangelho da graça. E como pregar o Evangelho do Reino? Fazemos isso por meio dos livros. Muitos não se sentem confortáveis em levar os livros às pessoas, mas de que outra forma a igreja cumpriria sua responsabilidade de pregar o Evangelho do Reino? Quando deixamos os livros nas mãos das pessoas, sendo elas eleitas, em algum momento sentirão a necessidade de lê-los. E isso realmente acontece. Uma pessoa foi abordada por irmãos e já estava com um de nossos livros na mão. Ela disse que comprara há pouco tempo e estava gostando muito da leitura. Quando leem nossos livros, as pessoas começam a compreender o Evangelho do Reino. E em algum momento elas nos procurarão para viver a vida da igreja conosco. Certamente muitos deixam o livro parado em casa. Contudo, algum dia algo acontecerá e irão pegá-lo para ler. Sendo assim, nossa responsabilidade é pregar o Evangelho do Reino por intermédio dos livros. Foi dessa forma que surgiu a colportagem. No final dos tempos, o Senhor tem acelerado nossos passos. Por isso, em 2017, a colportagem tornou-se dinâmica, passou para um nível superior. Estimamos que até o ano de 2023 teremos semeado 12 milhões de livros no Brasil. Isso sem contar os demais países da América do Sul, os Estados Unidos, a Europa e África. Vejam o quanto o Senhor avançou em 6 anos. Essa é uma oportunidade especial para as pessoas receberem o Evangelho do Reino. Tornando-se eleitas e fiéis, elas poderão reinar com Cristo juntamente conosco por 1000 anos. Quando você escolhe não deixar o livro com elas, nega-lhes essa oportunidade. Além de pregar o Evangelho, todos os nossos serviços também visam a um único ministério, a edificação do corpo de Cristo, conforme Efésios capítulo 4, versão King James atualizada.
Quando pensamos em edificação, pensamos em sobreposição de materiais de construção. Mas edificamos a igreja seguindo a verdade em amor e não com discussão de doutrinas. Nossa tendência é conviver com as situações dando o nosso jeitinho, mas isso não edifica a igreja. Vimos que a ida ao PAC ajudou os líderes a enxergar que se apoiavam nesse jeitinho e em suas habilidades naturais para servir ao Senhor. Conosco não é diferente. No começo, o Senhor pode ter lhe dado uma experiência fantástica e ter lhe usado para edificar a igreja, cuidar dos irmãos, ministrar uma palavra maravilhosa, mas você se apoia nessa experiência para continuar servindo. A primeira experiência tão rica passa a fazer parte da esfera de sua habilidade. Até mesmo a oração pode ser convencional. No PAC, muitos líderes perceberam que suas orações tradicionais não surtiam efeito nas ruas, por mais que tentassem. Então foram ajudados por um jovem líder da equipe de comportagem a orar segundo a palavra da imersão. Alguns fizeram essa oração temendo que as pessoas não compreendessem o que oravam, mas obedeceram. Para surpresa deles, a pessoa chorou dizendo que era o que precisava ouvir. Alguns insistiam em ajudar alguém da maneira habitual, mas sem resultados. Então lembravam-se da orientação do colportor sobre a imersão e, usando a palavra profética, a pessoa era alcançada. Como temos visto, não é uma questão de habilidade ou capacidade, mas de ser simples e obedientes à palavra profética, crendo que ela realiza a obra de Deus. No Evangelho de Mateus, lemos que o Senhor nos dá o pão a cada dia. Ele também nos dá a palavra para desfrutarmos e imergirmos a cada dia, e é isso que precisamos fazer para orar pelas pessoas. Sejamos simples e obedientes. Muitos daqueles líderes têm servido na igreja há anos. Se não tivessem ido ao PAC, não seriam alertados para o fato de que estavam servindo de maneira costumeira e tradicional. No tribunal de Cristo, o Senhor os reprovaria. Talvez eles não se tenham tornado colportores dinâmicos, mas a ida ao PAC permitiu-lhes ter essa percepção, o que já vale como lição por toda a vida. Amados, citei novamente essa experiência para reforçar que tudo que fizermos precisa produzir realidade. Os anos passam e nos acostumamos a viver no padrão da esfera terrena. Esse viver não produz a verdade. Deus criou a terra para que esta possa produzir em prol de sua vontade. Em outras palavras, Ele deseja que a terra produza realidade. Será que nossa maneira de servir na igreja produz realidade ou é mera reprodução do que aprendemos a fazer há anos? Nesse momento, pare e reflita como está a sua vida cristã. Tem produzido realidade e verdade? Se a resposta for negativa, é importante você ser levado ao nível de não confiar em si mesmo ou naquilo que faz habitualmente. Se nossa vida não produzir verdade, no tribunal de Cristo o Senhor dirá que não nos conhece. Não queremos que esse seja nosso fim. Por isso aproveitemos o enorme presente dado pelo Senhor, que é a imersão na palavra profética. Seja simples e pratique a imersão com os irmãos. Confie na palavra profética. Não apenas confie nela, mas se aprofunde nela, rumine-a para assimilá-la. Fazendo assim, você entrará no sentimento da palavra. Sem imergir na palavra, ouvimos-la superficialmente e pouco assimilamos. Quando nela imergimos, ela se torna nossa constituição e nos tornamos mais obedientes a ela. Isso trará o encabeçamento de Cristo e a realidade do Evangelho do Reino. Vamos praticar a imersão em nosso dia a dia na pregação do Evangelho, fazendo colportagem. Assim, veremos as coisas funcionando porque seremos transferidos para outra dimensão. Essa é a realidade dos colportores dinâmicos. Eles são obrigados a viver no Espírito, porque sem isso, a colportagem não funciona. Com a imersão, os colportores são preenchidos com a realidade do amor de Deus para alcançar as pessoas nas ruas. A imersão na palavra leva-os a estar sob o governo do Senhor, produzindo verdade e realidade. Pergunta de hoje: sua vida cristã tem produzido o quê? Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador.
faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar. Fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar.